Salve, acelerados! Mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso estúdio, com a presença do Rubito aqui, mais uma vez. E olha quem tá de volta aqui, ó, Freando nos 30, um quadro que vocês amam, pedem muito e que a gente fez desde o começo do Acelerados, com perguntas da audiência. É sempre um prazer responder as perguntas do público que acompanha, né? São perguntas diferentes, que eu acho que tem assim sempre tem muita qualidade aí, né? Quando às vezes até um pouco específicas, mas de carro de corrida mesmo, mas eu adoro. Vamos começar aqui então com a pergunta do Isaac Soares 22. Essa é boa e você vai gostar. Quando é que sai uma 24 horas de Le Mans com os Barrichellos no mesmo carro? Tem como sair categoria ouro, bronze? Como é que funciona isso? Então, Isaac, a gente, na verdade, está olhando mais especificamente para isso, porque ela pode acontecer já, né? Fernando tem 18, Eduardo 22, já tem experiência na Porsche Cup Brasil, no Endurance, daria para fazer num carro GT, né? Por enquanto, não dá para pensar mais para frente. Mas você sabe quanto custa? Me fala! Le Mans? Le Mans custa, em média, 1,2 milhões de euros. A prova. Pra botar um GT pra correr custa isso? A corrida. Por isso que eu falei que é só um sonho na minha vida. É um negócio estratosférico, assim, que requer não só um patrocinador, mas um patrocinador daquele que gosta de participar, que vá lá, que vai fazer um oba-oba. Não tem... É muito difícil isso, é muito difícil. A gente traduz isso para vezes 6, né, numa situação... vamos falar em 1 milhão de euros. Se eu tivesse a chance de arrumar entre 800 e 1 milhão de euros para correr, a gente está falando em quase 6 milhões de reais para uma prova. Se eu conseguisse arrumar, 3/4 disso, eu tenho certeza que a gente ainda consegue estar em alguma equipe. Mas é muito forte ter que estar numa equipe mediana. A gente quer estar lá para poder ganhar, né? Le Mans são só 3 pilotos, não podem 4. Então seria realmente assim fixo para a família Barrichello, que seria maravilhoso. Mas e depois aí, se você pensar, eu sou ouro. Eu sempre fui categoria platina porque eu andei de Fórmula 1. Mas quando eu fiz 50 anos, eu escrevi lá para eu ter... eu zero orgulho quanto a isso, para eu baixar. E com 55, se eu não me engano, eu posso ser... Silver. Que é prata? Prata. Nossa. Por quê? Porque, cara, orgulho nenhum. Se eu corri, eu tenho, quanto mais baixo eu for, eu posso ter mais regalias, né? No sentido de poder correr, tipo assim, IMSA, você não pode ter... tem algumas categorias que você não pode ter platina com ouro, você tem que ter platina com bronze. É uma combinação das categorias como um todo. Os 2 meninos correm na Europa, eles já são silver, eles já são prata. Então... Eles ainda não são ouro, pela graduação atual deles? Não são ouro, mas lá fora, né? Aqui no Porsche eles são os ouro, dois são ouro, na Endurance. Porque já correram fora, tá? Então, os dois correndo fora, talvez o Eduardo, se fique mais de 2 anos lá sem correr lá fora, pode ser que ele tenha a chance de ser bronze. Hoje um bronze do nível do Eduardo, seria muito requisitado. Seria muito requisitado. Com certeza tem essa coisa das categorias que é imposta por eles, né? Vamos ver, eu tenho mais 3 anos aí para ver se eu aplico para Silver, mas mais do que isso, só é arrumar o patrocinador. Hoje vocês já poderiam, você como ouro e os dois como Silver, já podiam se inscrever na Pro? Já. Entendi. Para vocês aí que não entendem tanto dessa divisão, platina são os pilotos nível top, Fórmula 1, etc. Depois ouro, prata, bronze e latão sou eu. Não, tô brincando. Latão nem tem. Mas aí você... Na Endurance eu fui até ouro aqui no Brasil, rapaz. É isso aí. E aí quando um piloto como o Rubinho, por exemplo, desce do platina pro ouro, ele fica valorizado no mercado. E quando desce pro Silver, então, se você cair pro Silver, os caras vêm te buscar aqui no laço pra você correr Le Mans. Então, essa aí eu quero ver e eu quero acompanhar lá. Agora, Juliano Guirro quer saber,
Essa é legal também. Quais foram os seus grandes amigos na Fórmula 1? Ele deve querer saber entre os pilotos, mas tem eu sempre fui um cara eu sempre fui brincalhão. Para quem me conhece, sabe que eu chego meio que fazendo amizade, eu tenho problema raramente com poucos, né? Então, por exemplo, você vai falar, conseguia ser amigo do Ralf Schumacher? Era esquisito, porque era um cara muito fechado. Nadinha adora o Ralf Schumacher. É um cara que parecia que ele era um pouco snob e tal, e não era muito do meu estilo. Mas numa corrida do Dudu em Barcelona, estávamos no mesmo hotel, sentamos para jantar. Depois de muito tempo, de muita coisa, você vê, a gente acaba tendo um julgamento pela pessoa sem conhecê-la. Mas eu fui muito amigo do Mark Webber, do Alonso, do Kubica, e a gente tinha um grupo ali que chegava no Japão e ia jogar boliche, tinha mesa de pôquer, o Schumacher também participava dessa mesa. Fui muito amigo do Fisichella, sou muito amigo do Fisichella. Não era tão amigo do Trulli, mas depois que eu soube que ele faz vinho, fiquei amigão dele. Enfim, eu acho que... Montoya também tem uma boa relação. Montoya, o gordo é gente boa. Ele é meio agressivo na pista, mas super gente boa. E, logicamente, os brasileiros, né? Nós sempre tivemos uma amizade muito grande ali, quando corria com o Felipe, com o Pisonia, com o Zontinha, né? E, enfim, teve bastante gente que participou, com o próprio Tarso, né? Teve bastante gente que E até hoje ali. Dividindo a pista com o Zonta e com o Felipe na Stock Car, né? Isso aí. Bom demais. Essa agora é de Marcelo Mococa, que está ali. Quer saber, o Ed Jordan já deu algumas declarações que tentou levar o Senna para Jordan, tanto em 1993, no imbróglio ali com a McLaren, quando o Ayrton ia decidir se corria ou não na McLaren, quanto para 1994, antes de ele assinar com a Williams. Na época, você ficou sabendo de alguma negociação? E como é que você imaginaria, se sabia, né, uma dupla brasileira com vocês dois? Então, Mococa, eu acho que isso tem um pouco de fantasia nisso tudo, porque 91, por exemplo, eu fiquei sabendo que o Ed Jordan colocou aquele 7-Up no carro sem nenhum real. Falou assim, eu vou colocar no carro, depois vocês veem se vai ser... Então, e aparentemente depois ele teve até um patrocínio. A exposição foi enorme quando entrou o Schumacher, quando fez uma série de coisas. Mas aquele cara, ele conseguiu... Ele ficou com dinheiro de banco devendo para cá, para lá. E por isso que, assim, entrou a Yamaha em 92, por exemplo. Entrou pagando conta. Entrou... Não era o melhor motor, mas ali, para aquele momento, era o que servia. Aí não servia mais, já ganhou dinheiro, precisava de pouco, pegou um Hart com um baita dinheiro da Sasol. Então, eu acredito que essa história do Senna, ela pode ter acontecido em alguma situação de tomar um copo de vinho ali e falar, você guia para mim, eu vou fazer o meu carro, vai ser o melhor e tal. E aí o Ayrton meio naquela condição de todo saco cheio da McLaren e tal, não sei o quê, deixa falar e vamos ver. Mas eu duvido que tenha acontecido ali, sentaram e conversaram sobre isso, porque o Ayrton chegou em 93, se eu não me engano, falou-se em $1 milhão por prova que ele ganhava. Nas 16 provas são 16 milhões. Conhecendo o Ed Jordan, ele não tinha esse dinheiro. E uma história que ele daria metade da equipe pro Ayrton, também conhecendo ele, difícil. Né? Difícil entender se o Ayrton aceitaria naquele período da carreira dele de fazer um downgrade, né? Então, eu acho que é difícil. O peruca de Jordan era roleiro. Ele não quis dizer, mas o homem era roleiro. Pergunta dupla do William Rosin e do Vitor JL Santos. Já teve vontade de correr o Dakar ou o WRC? Vou te falar, eu fiz o Rally dos Sertões. Eu já fui convidado para fazer Dakar, tá? Mas quando você vê aquelas cenas assim, aquelas motos, principalmente as motos, que não é o meu caso, mas o cara mão embaixo, assim, de repente... O chão desaparece e são cenas de... Assim, eu gosto da velocidade, mas muito. Assim, você fala, eu já contei isso, eu já fiz o Rouge com uma perna e uma mão só, porque estava acelerando, tinha o
um buraco no banco que tinha que entrar um ar para que deixar a asa como se ela tivesse ela fosse dar uma estolada, ou seja, parar de funcionar tão bem para o carro ganhar velocidade. E aí eu segurando uma perna para cima com uma mão só para virar o Eau Rouge. Então, por que eu estou contando isso? Porque eu adoro uma loucura calculada, mas eu não gosto dessas situações que você não sabe onde vai bater. Sabe assim? Pelo menos eu estou calculando, vai acabar o freio, você faz o que você tem aqui, você trabalha pela segurança e aí, vamos com tudo, curva 300, não sei o quê. Dar 400 na reta não é tão valioso quanto você fazer uma curva 300 por hora. Então, eu não digo nunca, mas é uma coisa que você tem que se preparar muito mais, né? Não é tão fácil, o Alonso passou um apuro grande no Dakar com capotamento, porque assim, você quer andar no limite da coisa. Eu lembro, assim, a minha primeira largada nos Sertões, eu largo com o meu bugão lá, e aí eu fiz uma curva, que eu falei, meu pai do céu, vai bater na primeira curva. E aí, se a árvore não dá desviada, eu estava dentro dela e o meu navegador olhou para mim e falou assim, a gente não termina desse jeito. E assim, é sempre assim no limite. Eu gosto disso, né? Eu gosto de levar o carro no limite, é o que a gente faz para você, assim, um acelerado que curte muito a volta rápida. O volta rápida é aquilo que eu saio com o carro. Às vezes eu tenho que aquecer ou não, se o carro tem mais potência ou não, porque é uma situação delicada também, um Porschão daqueles com muita potência, com o carro do Lucas Luco, por exemplo, era um carro que tinha muita potência, então requer um certo pré-aquecimento para um conhecimento, mas do resto, você me dá lá uma charanga que você mandou e eu viro o tempo que é o limite que eu tenho daquele momento, e eu dou tudo para que você se sinta confortável com o meu resultado. Agora, se eu passar 2 horas com o carro, aquele tempo vai abaixar. É importante, né, que a gente deixe isso claro. O Dakar, você fica sem saber por muito tempo. Então, eu acho que eu ainda não estaria confortável com isso nesse momento, mas se eu conversar com o pai do Carlos Sainz ou Carlos Sainz Sr., provavelmente ele faça eu mudar a opinião. Aliás, ele é um doce, uma pessoa super do bem, que senta, que conversa e tal. Eu acho que pode ser, mas eu diria para você que eu teria mais vontade, por enquanto, tendo tempo de participar do Rally dos Sertões, que é nosso, que tem toda a estrutura pelo Brasil, do que participar do Dakar. Me alonguei um pouco, mas acho que contei. Ótimo. Contei aí isso aí um pouquinho fantástico para as pessoas entenderem a diferença do off-road para o on-road, né, pessoal? Tudo automobilismo, mas realmente são mundos muito diferentes, né? Porque o piloto do on-road, na minha opinião, ele tem a velocidade, ele tem o ímpeto e ele tem os skills ali, as habilidades. Mas a técnica do off-road é muito diferente, né? A longo prazo ali. Pergunta de Bola Acelerados. Você tem o sonho de pilotar algum carro de Fórmula 1 clássico? Talvez os carros que você via quando era adolescente? E aí eu complemento perguntando quais você já pilotou dos clássicos. Olha, Bola, eu já tive a chance de participar de Goodwood, já guiei aquela Lotus campeoníssima com Mário Andretti, se eu não me engano, é o ano de 78. E é uma maravilha, cara, é uma maravilha. Se eu tivesse a chance, assim, de a gente ter um revival em alguma pista próxima, eu deixo de fazer muita coisa para estar com meus filhos, cara, mas eu não me lamento nada, mas eu deixei de participar um monte de coisa de Goodwood, de Nürburgring, de coisa, porque você perde dois dias para ir, 2 dias para voltar, mais o tempo de lá, às vezes tinha uma festa junina, às vezes tinha não sei o quê, e cara, eu me dediquei sempre a isso, não me arrependo, é o que eu gosto de fazer. Já deixei de receber prêmio na Autosport, numa Auto Sprint, numa situação dessa, mas realmente, cara, é o que eu curto fazer. Eu acho que a gente só se arrepende daquilo que não fez, mas você tem que estar endereçado a fazer as coisas certas. Então, os que eu guiei, que tocaram meu coração, foram o carro do Ayrton, de 91, se eu não me engano, em Goodwood,
voltei a guiar o meu próprio 2009 Brown. Guiei sim o carro do Mário Andretti, mas adoraria guiar os carros do Jack Stewart de tempos atrás, um amigão, sabe? Uma pessoa que conta das loucuras. Adoraria guiar provavelmente aquela Lotus campeã com o Emerson em 72, de repente a McLaren de 74. Eu fui uma pessoa que, na Inglaterra, eu passei muito tempo da minha vida procurando os vídeos de corridas anteriores. E tinha uma loja, que eu não sei nem se na Amazon deve ter isso hoje, mas chamava Duke Vídeos. Essa Duke Vídeos tinha todas as temporadas desde 1950. Então, eu me dediquei muito tempo a isso, assim, eu tenho muito conhecimento do passado porque eu assisti. Então, esses carros, você fala assim, mas e um charutinho do Fangio? Não é para dar aqueles 300, assim, porque vai, né? Eu assisti o filme do Enzo Ferrari agora e você vê que muita coisa acontecia porque, cara, né, o próprio Paul Stewart contou para mim, toda vez que o pai dele saía para corrida, eles despediam como se ele não fosse voltar. É uma coisa muito forte, né? Então, esses carrinhos que davam 300, meio charutinho, talvez não, mas todo o resto... E a Williams de suspensão ativa, aquela 92, também seria legal, né? Que assim, o pneu já não é mais o mesmo. Esse carro, por exemplo, para mim, seria o máximo dos máximos, porque... o Vettel tem esse carro. Ele fez uma exibição em Silverstone. Ele vai até pelo seu estilo. O que você quer do carro? Eu quero que ele saia um pouquinho mais de frente nas de alta. Naquela curva específica, a frente vai levantar um pouquinho, estamos feito. Então deve ser bem perto da perfeição. Deve ser incrível. O Vettel fez uma exibição lá em Silverstone, até o Mansell foi nesse dia aí. É isso aí, galera. Esse foi o nosso Freando dos 30 de hoje, de volta. Espero que vocês tenham curtido. Deixa aquele like, que nos ajuda muito se você gostou do conteúdo. Se você ainda não é inscrito do Acelerados, inscreva-se para receber as próximas notificações. Semana que vem estamos de volta. Valeu!